Senhoras e senhores, quem me acompanha sabe a busca que eu tenho tido nos últimos anos para entender mais o jogo. O jogo de futebol, ele é complexo, ele é aleatório, ele é caótico em muitos momentos e a gente tem que buscar entender os padrões de comportamento que levam uma equipe à vitória e que levam uma equipe à derrota. Uma equipe pode ter comportamentos que levem ela a um estado de não conseguir cumprir a lógica do jogo e fazer mais gols que o seu adversário. E nessa caminhada eu encontrei muitas pessoas que também têm esse objetivo de entender mais o jogo, os porquês de um jogo de futebol. A gente tem que sair do achismo, a gente tem que sair do ganhou é bom, perdeu não serve. Não, acho que o momento do futebol hoje, não só brasileiro, mas futebol mundial, é de um passo além, é de buscar uma visão um pouco mais ampla, mais complexa e mais sistêmica. E uma dessas pessoas é meu amigo Rodrigo Belão, hoje no Sub-17 do Corinthians. Belão, que honra, um prazer tê-lo aqui com a gente no Futebol Esporte Show. Obrigado, Marcel. É um prazer enorme, né, estar participando de um programa tão bacana que eu já acompanhei várias vezes, várias entrevistas, uma delas do Eduardo Barros, quando você entrevistou ele, eu fico muito contente de estar aqui com você nesse momento. Ô Belão, e a gente pega hoje a sua história no Corinthians, mas, poxa, né, um clube grande, um auge ali, eu sei que você quer muito mais e merece muito mais. Agora, quem não conhece, acha que chegou já no Corinthians. Conta um pouco para quem está acompanhando aí, como foi a sua história, a sua trajetória até chegar aqui. Uma trajetória um pouquinho longa, né? Mas com uma caminhada de um passo de cada vez, que eu sempre achei importante pensar assim. Eu não joguei, né? Eu costumo brincar que eu parei no meu auge, com 11 anos de idade, eu já terminei essa minha carreira. No auge, né? No topo. E eu fui buscando, desde a minha adolescência, entender como eu ia conseguir construir essa questão de trabalhar com futebol. E aí pensei em iniciar como um futebol universitário, talvez treinador. E aí, nessas feiras de profissão, eu gosto muito de falar a respeito disso, nas feiras de profissão, de disciplinas que se tem por aí, hoje tem um mercado muito grande. Eu acabei conhecendo o curso de esporte na USP e comecei a ir a fundo, pesquisar, poxa, achei legal, porque tem uma diferença do esporte e educação física. Se eu não me engano, na Unicamp hoje em dia tem também esse esporte, esse curso. E porque ele foca muito mais para o rendimento do que para a questão educativa da criança. Educação física aborda muitas coisas, idoso, né? Algo mais pedagógico, né? Mais pedagógico, a criança na pré-escola, iniciação, no quesito, não iniciação já naquela questão de sub-10, sub-11, não, mas de primeira infância, ali de 5 anos, 4 anos e tudo mais. E tem a questão de saúde, e o esporte, né, era mais focado para o esporte. Então tínhamos aulas não só de biomecânica, de fisiologia e bioquímica, enfim. Além das modalidades esportivas, a gente também tinha muita coisa a respeito de marketing, gestão esportiva. Então seria um curso de bacharel em educação física com algumas pós-graduações já embutidas. E eu fui atrás disso. E aí entrei na faculdade e eu conheci um senhor que na época era coordenador da base da Portuguesa. E a Portuguesa ali em 2007, né, numa fase boa ainda. E ele tinha me até proposto um desafio, se eu entrasse na USP ele me daria um estágio. E aí, na primeira vez eu bati na trave, a segunda vez que eu tentei eu entrei. E aí fui trabalhar lá quando eu tinha 6 meses, né, estagiando, e 6 meses de faculdade. E nisso eu consegui ir galgando aos pouquinhos, tudo mais, como auxiliar de preparação física. Fui participar de uma Copa São Paulo em 2008, que para mim era um auge na época, né, assim, pô, um ano antes eu estava como torcedor assistindo as Copas São Paulo, no outro ano eu estava trabalhando. E fui caminhando nesse sentido. Aí dentro da Portuguesa eu rodei diversas situações. Fui preparador físico, auxiliar de preparação física, comecei a virar auxiliar técnico e eu tinha uma questão, eu trabalhava muito com bola como preparador físico e eu fazia um trabalho de análise, que hoje tem análise de desempenho, o departamento, e na época não se falava nem esse nome, era o pessoal do Scout, né? Há mais de 10 anos atrás? Mais de 10 anos atrás, exato. E aí eu comecei a fazer isso e fui crescendo. E aí a minha carreira acabou dando um boom quando a Universidade de Futebol, né, daqui de Jundiaí, me procurou e fez uma entrevista comigo a respeito de análise de desempenho, porque não se falava a respeito disso. Não era uma análise propriamente dita, você fazia ali, mas de maneira mais empírica, como que era? Não, eu fazia, não com a tecnologia que se tem hoje, mas eu pegava prancheta, papel, ia coletando dados estatísticos, e fazia um banco. Aí o X da questão, muita gente fazia isso, mas o X da questão eu comecei a fazer e divulgar, dar palestra sobre isso, e comecei a montar banco de dados do jogador.
Então eu tinha Da Portuguesa e dos adversários? Mais da Portuguesa, era mais nosso, interno. Então eu comecei a pegar os dados dos jogadores e compilar. Então eu chegava no Excel básico, ainda mais de 10 anos atrás, aquele Excel, e fazia gráficos. Então um gráfico de pizza, por exemplo, tentando comparar todos os cruzamentos da equipe, qual jogador contribuía mais para os cruzamentos, por exemplo, para os desarmes. E aí a gente conseguia ir mapeando algumas questões da equipe. E isso começou a ser importante dentro da Portuguesa no final do ano, quando chega a época de transição de categoria e fica muito no empirismo. Mas fulano serve, ciclano não serve. Aquele olhar humano que hoje já ajuda, mas não serve mais para tudo, né? Para tudo, exato. Eu acho que é muito importante, mas a gente tem esse aporte estatístico que colabora bastante. E isso eu comecei a crescer dentro do clube, até batendo profissional com essa questão estatística. E os treinadores que eu trabalhava, eles começaram a me chamar, eles viam que eu trabalhava muito com bola, como preparador físico, e tinha esse lado técnico, tático, e começaram a me trazer para o campo para ser auxiliar, menos aquela coisa, não, faz a parte física, naquela época era muito separado, hoje é dia de parte física, amanhã é parte técnica, né? E aí eu comecei a ajudar muito eles, eu comecei a ser imprescindível para estar no trabalho deles. E aí comecei a crescer dentro do clube, até me darem uma oportunidade como treinador lá dentro, na categoria, fui crescendo. Até o dia que eu recebi a proposta, um convite para ir para o Novo Horizontino, eu estava reestruturando as categorias de base e fui para lá, trabalhei junto com o Eduardo Barros, né, mais proximamente dele, o Paulo Vitor Gomes, que hoje é treinador da seleção sub-15, era meu auxiliar técnico. Olha só. Né? Você vê como são as coisas. O Fernando era nosso treinador de goleiro, o Fernando é treinador de goleiro do sub-20 do Curitiba. Né? Então, hoje todo mundo... Baita escola, então. Baita escola, exato. A gente começou... Pouca estrutura, talvez, mas muito conhecimento ali compartilhado. Concordo. O coordenador técnico do Atlético Paranaense, o Eduardo Zuma, também estava com a gente na época, e ele tinha vindo de um mestrado em Portugal. E ele falava muito pra gente, as discussões que a gente tem aqui dentro do clube, elas são melhores do que muito curso que eu fiz fora do país. Então acho que é uma coisa que eu gosto de falar, porque o pessoal fica muito fora do país, tem que sair hoje para aprender, não sei o quê, e tem muita coisa boa aqui dentro, né? Os temas, por exemplo, de competitividade no treinamento, por exemplo, eu me lembro que eu comecei a ver isso em colunas da Universidade de Futebol escritas pelo Eduardo Barros em 2013. E aqui no Brasil a gente começou a falar de treino competitivo em 2014 para 2015, quando o Tite foi no ano sabático dele viajar e voltou falando dos treinos, a intensidade dos treinos do Carlo Ancelotti, ficou muito famoso isso ele falando. E aqui no Brasil a gente consegue, né, estudar e se apropriar de algumas coisas. Então eu acho que a gente também tem o nosso valor. E eu aprendi muito com essa situação no Novo Horizontino, foi uma coisa que eu consegui crescer muito, Marcelo. E aí, nisso eu recebi, acabou o contrato no Novo Horizontino, não renovamos, né, por parte do clube e minha. E aí eu recebi um convite da Portuguesa, do treinador Ailton Silva, para voltar para a Portuguesa no profissional. E é isso, era o sonho meu de ter trabalhado 6 anos e meio na base, lá, e trabalhar no profissional. Então eu reencontrei vários atletas que trabalharam comigo nessa trajetória e tudo mais. O outro lado é que eu conheci o futebol de verdade. Encontrei a Portuguesa numa situação já falida, não recebemos nada nesse período, os atletas com salário atrasado. Que ano que foi isso, Belão? 2015, o Paulistão de 2015. Então já tinha passado o Barcelusa, caso Everton. Exato, tudo isso eu estava na base. O caso Everton aconteceu quando umas 2 semanas depois que eu saí para ir para o Novo Horizontino. Então eu peguei a fase, enquanto estava no Novo Horizontino, da Portuguesa, caí da B para C, né? E aí quando eu volto para lá, ela está na 1 e na Série C. E a gente fez a 1, sem salário, sem nada, uma situação muito difícil mesmo, de alimentação no Canindé, às vezes, enfim, para os meninos que eram da base e treinavam com a gente ou participavam do elenco e que eram alojados lá. Precária a alimentação? Bem ruim. Eu lembro um dia que não tinha café da manhã para eles, eu paguei para eles do bolso um treino de não relacionados. Uma situação ruim, assim. Tinham pessoas muito boas tentando ajudar o clube, mas que já pegaram numa situação muito afundada, né? Os diretores que pegaram naquele momento eram os diretores, até por isso eu voltei, que eram meus da base, assumiram o profissional, mas tirando o dinheiro do bolso para tentar sobreviver, aqueles respiros de UTI que a Portuguesa ainda tem um pouco. É que ele dá um negócio daí, né, Belão? O rendimento daí ele vai acompanhar isso não porque o cara dá migué, mas porque a cabeça dele já começa a não ficar 100% focada no treino, porque ele tem 1000 coisas, 1000 pendências para fazer. Muita gente acha isso, não tá recebendo, aí o cara dá migué. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Exatamente, eu aprendi muito com isso, porque a gente tem muito essa questão de olhar e pensar somente na questão
o jogador tá de sacanagem, né? O torcedor, o jogador tá de sacanagem, não quer nada com nada. E não é que o cara não recebe, ele vai lá e vai fazer o gol contra. Mas ele não consegue, eu costumo dizer assim, o que a gente quer colher, a gente tem que plantar no dia a dia. E ele já não consegue mais plantar bem. O treino não é tão bom por conta dessas coisas, né? Eu lembro de jogador com filhos e vir falando, poxa, eu tô precisando, e todo dia, professor, me ajuda aí, eu preciso receber para ajudar a pagar não sei o que da minha filha e tal. Então a gente vai vendo essa situação e é isso, você não vai plantando tão bem todos os dias e na hora de colher o fruto, no jogo todo mundo dá o máximo. Sim. Só que esse máximo talvez não está sendo suficiente já para conseguir atingir os objetivos. E aí eu vivi isso na pele. Foi um baque? Foi um baque grande. Mas mesmo assim a gente depois, aí a Portuguesa caiu para 2, a comissão técnica, eu cheguei com o treinador e a comissão técnica foi demitida na véspera do último jogo. Foi uma experiência também interessante para mim. Como eu já tinha trabalhado muitos anos lá, a diretoria queria que eu ficasse, mas eu pedi para sair por respeito, eu acho por ética, junto com o treinador que chegou comigo, que me trouxe de volta. Só que os jogadores, faltou um jogo contra o São Paulo no Morumbi e o Zé Augusto da base do Corinthians, tudo mais, era o treinador auxiliar técnico do clube e eu era auxiliar técnico do treinador. Ele assumiu interinamente, ele pediu minha ajuda nesse último jogo. Os atletas vieram falar comigo, a gente tinha chance de sair do rebaixamento. Eu pedi demissão, mas fiquei para faltavam 3 dias, eu fiquei para essa situação. Infelizmente não vencemos, mas conseguimos colocar alguns jogadores jovens para jogar esse jogo também. Talvez alguns ali foi a primeira oportunidade profissional. E que às vezes é isso, a gente não atinge o resultado esportivo, mas consegue plantar algumas sementes que depois elas floreiam. Um deles, o Gustavo Cascardo, por exemplo, está na Europa, hoje jogando em Portugal.